Bem-vindo ao workshop Avini sobre o relatório de riscos globais 2023 do Fórum Econômico Mundial. Desde já agradeço o interesse de vocês no nosso conteúdo. A nossa proposta é realizar uma leitura e propor algumas discussões sobre os resultados dos cenários montados pelo Fórum Econômico Mundial. O relatório em si é disponibilizado gratuitamente e está disponível no site do Fórum. Agora o Mário vai fazer para a gente um pouco um resumo do que é essa entidade, do que é o Fórum e um pouco da estrutura geral de como vai funcionar o workshop como um todo. O Fórum Econômico Mundial foi fundado em 1971. É uma entidade internacional sem fins lucrativos e tem como propósito estimular a colaboração e a cooperação público-privada, organizando e endereçando agendas que tenham impacto nos cenários internacionais, regionais e mesmo de indústrias específicas. O carro-chefe do fórum é a reunião que acontece todo ano em Davos, na Suíça, em janeiro, onde eles reúnem os CEOs das empresas membros patrocinadoras do fórum, além de convidados, lideranças políticas, lideranças setoriais, lideranças da sociedade civil, para discutir questões essenciais sobre questões globais e endereçar e pensar sobre possíveis soluções. Nós temos aí na tela o link para o relatório. Quem quiser aprofundar todos os conteúdos pode baixar gratuitamente. E o nosso objetivo é que, pelo menos, a gente saia daqui com duas grandes visões. Primeiro, uma visão temporal. O relatório discute crises de curto prazo, onde ele endereça uma questão de 2 anos, e de longo prazo, onde está pensando no mundo em 2033, daqui 10 anos. E em cada um desses momentos são elencadas 10 crises principais, tanto no curto prazo como no longo prazo. Então, o que a gente espera é que fique claro, mais claro para vocês, duas dimensões. Primeiro, uma dimensão temporal, né? As questões que estão colocadas, aí, os riscos que estão colocados a curto prazo, o relatório coloca 2 anos, e os riscos que estão apontados para 2033, ou seja, pensando numa perspectiva de 10 anos. E que a gente tenha, em cada um desses 2 momentos, mais clareza sobre quais são os 10 principais riscos que o relatório aponta em cada um desses momentos. Hoje nós estamos apresentando um pouco o fórum, o relatório. A gente vai ter uma visão geral dos conteúdos. No segundo dia, nós vamos aprofundar a questão dos riscos de curto prazo em 2 anos. No terceiro dia, os riscos de 10 anos, de longo prazo. E no último dia, nós vamos apresentar e discutir 4 cenários que são colocados dentro, né, da perspectiva de longo prazo para 10 anos. E, como conclusão, também 4 endereçamentos que podem ser dados para encaminhar e gerenciar esses riscos que foram apresentados. Dentro dessa estrutura, qual que é um desafio, uma proposta que é importante reter sobre isso, principalmente em relação à metodologia? O que torna isso possível? O que torna possível fazer um projeto tão sofisticado como esse, de mapeamento de riscos globais, envolvendo tantos temas, tantas possibilidades? Qual que é a forma, a estruturação disso? Começa pela definição do que é risco. Aqui é usada a definição mais comumente utilizada pelo mercado, pelos agentes que lidam
com a questão de gerenciamento de risco. Você tem para cada evento uma probabilidade da ocorrência desse evento e, no caso da sua ocorrência, quais seriam as consequências. Aqui a gente está falando de consequências em termos globais, mas com desdobramentos para a população, para algumas até regiões específicas, para recursos naturais e assim por diante. A partir desse mapeamento entre probabilidade de ocorrência e impacto possível, são necessárias algumas dimensões, alguns componentes para que isso seja possível. Um dos componentes é a perspectiva, é a questão de estabelecimento de cenários onde esses riscos possam ocorrer. O segundo é a severidade, ou digamos, a importância daquele elemento específico que pode estar associado a um determinado tipo de risco. As consequências, caso isso venha a ocorrer, e os agentes impactados por ela. E, ao final, a questão de como pode ser feita uma preparação e uma governança, que obviamente teria que juntar diversos atores, para se evitar, ou até no caso, né, se o risco não for passível, né, de ser evitado, se tiver uma probabilidade muito alta de ocorrência, como se lidar com isso, como se preparar com uma governança. Essa junção de todos esses elementos é feita principalmente a partir de um survey com 1.200 pessoas especialistas nessas áreas ao redor do mundo, e com uma outra pesquisa que é feita com CEO de grandes empresas, do pessoal de mercado também ao redor do mundo. A partir dessas informações todas, o que torna possível a conexão e a realização desse mapeamento é a utilização, a categorização em 4 dimensões. Nós temos nessas 4 categorias as de risco, um framework temporal, os níveis atuais de eficiência para se mitigar ou não esses possíveis riscos e um conjunto de stakeholders que são percebidos como mais eficientes para atuar sobre cada um deles. Nas categorias de risco, que são categorias que perpassam o relatório inteiro, nós temos 5 principais: econômica, ambiental, geopolítica, social e tecnológica. O framework temporal, como o Mário já comentou, ele estrutura o relatório em 2 grandes momentos. A crise atual mais uma perspectiva de curto prazo, que são de 2 anos, e uma perspectiva de longo prazo, que aqui é considerado 10 anos. E depois uma perspectiva média, que é a questão de se traçar cenários, 4 cenários, que fazem uma combinação entre questões que estão sendo endereçadas hoje, seja na questão de risco ou da possível mitigação, e as consequências de longo prazo. Só é importante lembrar que o relatório nem sempre foi estruturado dessa forma. Antes, captava um pouco, de uma forma mais geral, os problemas, os riscos, e agora, até em função dessa conjuntura que a gente está vivendo atualmente, ele está estruturado já com uma questão de curto e de longo prazo. Na dimensão sobre eficiência e mitigar riscos, há uma escala sobre efetividade ou não dessa possibilidade de mitigação, e no conjunto de stakeholders, a gente vai desde stakeholders locais, que podem ter um envolvimento maior ou menor, né, dependendo do tipo de risco que a gente falar, até organizações multilaterais, o setor privado e setores públicos também. Só detalhando então um pouco a questão da categoria de riscos, que é uma das principais, né, e que percorre todo o relatório, são 5 categorias de risco: econômicos, ambientais, geopolíticos, sociais e na área de tecnologia. Esse conjunto todo de dimensões, de componentes, geram um mapeamento de 32 riscos. Aqui considerando de uma forma geral, ainda não estou trabalhando em nenhuma das dimensões comentadas, tá? Esses 32 riscos, como vocês podem ver nesse gráfico, já tem um pouco a divisão em relação às categorias. O tamanho de cada uma dessas bolas, né, que aqui é tratado como uns nós, né, desses riscos, né, ela diz um pouco sobre a influência que esses riscos podem ter em cada um dos outros. Então tem o tamanho médio, pequeno e grande. E essas linhas que ligam os riscos dizem um pouco sobre a relativa influência que cada um pode ter sobre o outro. Então, quando a linha é um pouco mais grossa, significa que aquele risco tem uma conexão um pouco maior com o outro e com as suas possíveis consequências. Trazendo uma leitura geral do conteúdo do relatório, é importante destacar que ele parte do princípio que a gente está num momento de transição de fase dentro da economia global, saindo de uma era que ele chama de juros baixos e entrando numa nova era de baixo crescimento, baixo
investimento e menor cooperação internacional. Então, de uma forma geral, o relatório já projeta uma perspectiva de 10 anos de incerteza e de turbulência ao longo desse período. Quando a gente olha para o curto prazo, a perspectiva que existia com o fim da Covid era da construção de um novo normal pela reestruturação dos processos de produção e de distribuição abalados pela pandemia. Mas esse processo ele foi atropelado pela guerra da Ucrânia, que acabou potencializando muito desses problemas que a gente vê hoje em dia, ligados principalmente a questões de abastecimento de energia e de alimentos, a uma crise de custo de vida, de alta de inflação e, além disso, um cenário de emergência de insegurança cibernética com a ocorrência de cyberataques em pontos de infraestrutura muito relevante. Então, esse cenário todo trouxe de volta conflitos em torno de questões básicas que, em parte, já tinham sido endereçadas nas últimas décadas, principalmente ligadas à produção de alimento, de energia e à questão da segurança. A gente vê nessa lista dos 10 riscos principais no curto prazo, onde os primeiros, os mais relevantes, estão ligados à questão do custo de vida, a eventos naturais extremos e a conflitos geoeconômicos. Então, esses formam o cenário principal no curto prazo, sendo que a questão do custo de vida é apontada pelo próprio relatório como a questão central nesse período. No entanto, essa é uma questão que ela não vai aparecer na lista de 10 riscos principais no longo prazo. Então, ela é uma questão que hoje é muito presente em todas as regiões do mundo, com um grande impacto, mas que de alguma forma tem um endereçamento já colocado para o curto e o médio prazo. O fato do custo de vida não aparecer como um forte risco num cenário de mais longo prazo é que haverá uma adaptação a esse aumento geral do custo da vida que está sendo percebido hoje em dia. Então, nós estamos num momento de adaptação a esse crescimento, a esse aumento do custo de vida. Haverá um rearranjo, uma adaptação a isso, então, e outras questões se tornarão mais prementes no futuro. Mas não é porque haverá uma diminuição, é uma mudança de patamar em função dessa nova era que o Mário comentou, que isso tenderá a não ser um risco tão presente no futuro. Mas é uma readequação em função de uma mudança de patamar desse risco. Então, esse aspecto da crise do custo de vida, ele não vai aparecer na relação dos 10 maiores riscos no longo prazo que vocês podem ver na tela. Nessa perspectiva, a questão principal são os problemas ambientais e climáticos. 6 desses riscos são ligados a essa dimensão. Além disso, 2 desses riscos apareceram pela primeira vez nessa relação dos mais importantes no longo prazo, que estão ligados à questão da insegurança digital, da difusão do crime digital e da migração involuntária em larga escala. Assim colocado, essa nova fase que o Fórum projeta para os próximos 10 anos, ela poderá resultar na primeira reversão no desenvolvimento humano em décadas da história da humanidade, projetando 4 possíveis cenários não exclusivos, podem haver outros, mas o relatório projeta 4 cenários num contexto de policrise, ou seja, de crises diversas, mútuas, que muitas vezes se retroalimentam e potencializam os seus impactos, principalmente esses cenários relativos à oferta e demanda de recursos naturais.
Esses 4 cenários são construídos a partir de 2 eixos. Um eixo de maior ou menor contexto de cooperação, colaboração internacional, e um eixo de maior ou menor velocidade nos investimentos e nas ações para combater as questões ligadas às mudanças climáticas. A partir desses 2 eixos, o Fórum projeta 4 quadrantes, 4 cenários. Um primeiro quadrante que eles chamam de colaboração de recursos, onde você tem um cenário, um contexto de colaboração internacional e de efetividade na aplicação e na velocidade das ações para mitigar os efeitos climáticos. O segundo cenário, de restrição de recursos, é onde a gente ainda tem um cenário de colaboração internacional, mas onde a velocidade das ações para combater as mudanças climáticas foi menor. O terceiro cenário, de competição por recursos, onde não há um contexto de colaboração internacional, né? Ao contrário, é um contexto mais de competição, mas num cenário de ações, de investimentos e de ações para combater as mudanças climáticas sendo mais efetivo. E, por fim, o pior cenário de todos é onde a gente tem os 2 lados negativos, tanto um contexto de baixa colaboração internacional e de baixa velocidade de investimentos e de ações para mitigar os efeitos da crise ambiental. Por fim, o relatório ele projeta 4 níveis possíveis de ação para que, nessa perspectiva de longo prazo, sejam possíveis gerenciar e evitar os efeitos danosos desses possíveis riscos. Essas 4 dimensões estão ligadas a fortalecer a identificação e a prevenção de risco, redefinir o que são riscos futuros a partir das ações atuais, para que as ações atuais não potencializem riscos futuros, entender que esses riscos eles se dão em diversas esferas e que é necessário ter uma ação conjunta para mitigar esses impactos e, por fim, entender que a cooperação internacional e o fortalecimento de organismos internacionais é fundamental para fazer frente a esses novos desafios. Esse panorama geral que o Mário deu, principalmente esse último capítulo sobre o que pode ser feito, né? Acho que desperta bastante a curiosidade de todo mundo. Ele vai ser aprofundado no nosso 4º dia. Então, por hoje, agradecemos a audiência de todos. Até breve.